Eu quero falar hoje sobre uma coisa que aconteceu lá nos anos 90, que eu nunca esqueci e que hoje mudou muito, né? É sobre o GLS, que hoje chama de LGBT. Naquela época, tinha muitas gays assim com um pensamento assim muito positivo, um pensamento muito evoluído para a família. As gays, as travestis, naquelas épocas lá, dos anos 90, elas respeitavam muito a família. Embora elas tivessem tido algum problema por não ser aceita, mas elas respeitavam muito, né? Aí, naquela época, eu frequentava, né? Eu não conhecia ainda a Bíblia, eu não conhecia as coisas de Deus ainda, eu não conhecia nada, praticamente. Então, eu vivia num mundo assim, e eu ia no embalo. E conheci muitas pessoas, quase todas as travestis daquela época, era impressionante. Eu parava assim para admirar porque as palavras que elas me ensinavam, as coisas que elas diziam, era algo assim incrível, mais avançado do que hoje. Por quê? Elas pediam para a gente respeitar a família. Se caso a gente fosse. Na época eu tive um namorado, um rapaz chamado Marcos. E ele sempre vinha para minha casa, ia para casa dos meus amigos. Aí no dia que ele me chamou para ir para casa dele, almoçar com a família dele, aí uma travesti me deu um conselho para nós. Ela falou assim: olha, vocês têm que entender a responsabilidade desse almoço. Aí eu parei assim, mas como? O que você quer falar? Aí ela falou: olha, vocês vão para dentro de uma família, eles não estão acostumados com essas coisas, então vocês têm que se comportar, vocês têm que agir de uma forma correta para não afetar a cabeça deles. Eu falei assim, mas como afetar a cabeça deles? Aí ela, olha, presta bem atenção, se para nós essas coisas aqui do mundo gay é algo difícil para nós mesmos aceitar. Você acha que eles vão aceitar assim de cara? Pode ser um baque para a família. Então toma muito cuidado. E não era só isso não, era conselhos assim que construtivo. Hoje em dia tá tudo mudado. As gays, no lugar de aconselhar os mais jovens, elas pegam, fala que quer que as pessoas aceitem elas de qualquer jeito, querem usar o banheiro que não é adequado, porque naquela época as gays não usavam banheiro de mulher, não, era os banheiros dos homens. Às vezes os rapazes até brincavam, vai lá para outro banheiro que você é mulher. Elas não iam, elas ficavam lá no banheiro masculino. Então, as coisas mudaram muito depois que a política entrou no meio do mundo LGBT. Então, as coisas mudaram muito. Tem gay ali que talvez nem é gay, só está se fingindo de ser, para poder fazer toda essa coisa aí. Envolver o mundo político com o mundo LGBT. Aí vem causando esses problemas aí para todo mundo. Porque o que as gays conseguiram lá atrás, lutando muito, com muita garra e muita coragem, muito respeito, hoje em dia eles destruíram tudo, entendeu? Que antes muitas famílias iam, porque o pessoal não tem preconceito, o brasileiro não tem. O pessoal ia, lotava de família, e o respeito, sim, era algo assim incrível. Hoje em dia não tem nada disso. Então, essa é o que eu queria falar hoje, para as pessoas que não sabem como que era lá, pelo menos em São Paulo, né? Foi em São Paulo isso tudo que aconteceu, como que era os anos 90 em São Paulo, e realmente era assim, do jeito que eu estou falando aqui. As gays de experiência sempre nos orientava, sempre nos ajudava psicologicamente, sempre estava ali apoiando o lado certo, o lado da família, entendeu?
Sei que teve seus altos e baixos, tudo, mas todo mundo tem problema, mas não pode, por causa disso, querer fazer o mundo todo te aceitar, forçar as pessoas a te aceitar, né? Por isso que hoje em dia eu não frequento mais essas coisas, eu não vou mais e não permito que venha alguma coisa para minha casa desse modo assim, tipo bandeira, essas coisas do movimento. Mas antigamente eu ia, porque realmente eram pessoas responsáveis, que tinha todo um cuidado, né, com a família.